Inteligência artificial, né? Esse assunto é o assunto aí de 2025. É, provavelmente se você clicou nesse vídeo é porque você tem interesse em saber mais, em conhecer mais o que que é isso e tudo mais. E nesse vídeo, na verdade, eu vou furar um pouco a sua bolha. Eu vou te explicar como funciona o ecossistema da inteligência artificial. Porque a gente escuta muito falar o que que dá para fazer, os agentes de IA e tudo mais. Mas o que está por trás? Como que funciona? Quem é o OpenAI? O que que você deve fazer? O que que você deve estudar no meio desse ecossistema todo, né? É um vídeo que tem como foco te esclarecer um pouco mais as coisas, né? Qual é o seu papel no meio dessa revolução toda, né? O que que você deve fazer? Então, para quem não me conhece, eu sou o Alisson Roberto, mais conhecido como Beto. Eu tenho algumas empresas de IA, a gente implanta inteligência artificial entre os negócios. Temos a Legacy para a área jurídica, temos a Clínica do Futuro para a área da saúde e atuamos aí também no mercado digital com alguns experts famosos aí. A gente implanta inteligência artificial, que são, na verdade, algumas automações em que a gente coloca a IA com os agentes, por exemplo, para fazer algumas coisas que têm relevância, como, por exemplo, fazer atendimento de clientes, tirar dúvida de alunos e por aí vai. Feito aí essa apresentação, para você que não me conhece, curta o vídeo, compartilha aí com os amigos. É claro que você não vai compartilhar antes de saber o conteúdo, né? Mas eu te prometo que vai valer a pena. Então, eu queria mostrar para você o ecossistema da IA. Quem é o OpenAI? Quem é a NVIDIA? O que que elas fazem? Como que a gente consegue conversar com a IA e tem esse tanto de informação? Vou te explicar de uma forma muito fácil. A primeira coisa que a gente precisa entender é isso aqui. Isso aqui é o ecossistema da economia da IA, né? Então, esse aqui é o ecossistema. Basicamente, a gente tem quatro níveis, tá? Existem quatro níveis dentro do ecossistema da economia da IA. Então, olha só, quais são os níveis aqui? O primeiro nível é o nível aqui dos famosos hardwares, né? Que é a fundação. Então, a gente imagina que a gente está aqui nessa pirâmide e esse nível aqui são os componentes físicos, tá? Essenciais para as GPUs. As GPUs são os equipamentos, né, que vão ali fazer toda a operação mesmo para que as máquinas funcionem. Então, para você conseguir conversar ali com o chat GPT, perguntar, enfim, fazer deles o seu terapeuta, enfim, você precisa de uma máquina rodando e processando essas informações. E esse é o objetivo da GPU, né? Dos hardwares. Então aqui a gente tem as empresas como a Nvidia, né? Se a gente for ver, né? Por exemplo, aqui, se a gente for ver, deixa eu colocar para vocês. Então, olha só, para vocês olharem aqui a Nvidia, né? As ações da Nvidia. Para vocês terem uma noção de como que foi uma explosão e como que a IA deu explosão nos últimos tempos e o impacto das empresas que fazem essa fundação, a gente tem o exemplo da Nvidia, né? A Nvidia foi uma empresa que de 2024 para cá, olha só, ela explodiu, né? Explodiu, aí teve uma pequena queda aqui de correção, né? Que a gente fala no mercado, é uma correção, olha só. E aí voltou a subir agora, já está próximo aí dos patamares históricos. Então, basicamente, o papel da fundação, né, dessas empresas é prover a máquina que vai fazer tudo isso acontecer. Depois a gente tem o nível de infraestrutura e nuvem. O que essas empresas, né, que fazem essa parte de infraestrutura e nuvem fazem? Elas geram a energia para que as máquinas consigam processar e coloquem essas informações dos chips, gerem uma energia em nuvem e, por exemplo, a gente tem aqui, no caso, né, os cloud providers, né, que são Cloud, AWS, são empresas, né, que fazem com que esses modelos, essas máquinas, esses chips, eles rodem, né? Então, a gente tem esse segundo nível da infraestrutura. Qual é o terceiro nível aqui da nossa pirâmide, né? No caso, já são aqui os arquitetos de modelos. Ou seja, essas empresas que a gente conhece aí, a Cloud, OpenAI, DeepSeek, o Google, por exemplo, eles são os arquitetos, eles pegam, né, toda essa, toda essa estrutura, essa infraestrutura que vem da base, depois eu tenho a energia, que são as máquinas, os chips, depois eu tenho a energia, a nuvem que me gera, que me faz ser possível armazenar os grandes modelos de linguagem, e aí eu tenho aí a OpenAI, Cloud, enfim. O que eles fazem basicamente? Eles vão projetar e construir os modelos, né? As LLMs, né? Que são os grandes modelos de linguagem. Então, basicamente, é isso que eles vão fazer. Então, para você ter uma noção, que a OpenAI, o Google, eles não criaram a IA. Eles não
tem as máquinas, os chips que fazem. Eles usam da infraestrutura para criar os seus modelos de linguagem. Hoje, existem muitos modelos de linguagem. Se vocês vierem aqui, por exemplo, no OpenRouter, né, que é uma... O OpenRouter é uma ferramenta que você consegue é, ver qual é o melhor modelo para você utilizar. Existem, não são milhares, mas muitas, né, muitos modelos de linguagem, além do ChatGPT, além do Gemini do Google, além da, do Sonnet, da Cloud e por aí vai. Então, olha só para você ter uma noção, eles inclusive têm um ranking aqui, ó. Olha o tanto. Isso aqui é só no ranking de 20, tá? Melhores de modelos de linguagem. Então, existe aqui uma infinidade de modelos que você pode estar utilizando. Olha só. Então, esses arquitetos são essas empresas que criam os modelos de linguagem. Então, para você ter uma noção aqui da quantidade de modelos, olha só. É modelo que não acaba mais, ó, da XAI, a da Meta, o Llama 4, né? Então tem muitos modelos de linguagem. Tem o Queen, que também é bem bom. E aqui você consegue ver um ranking de qual é o melhor modelo para o que você quer fazer. Então, por exemplo, você quer programar. Aqui você consegue ver, olha só, o Claude Sonnet 4 liderando. Para um código, por exemplo. Para marketing, olha só, para marketing 2.0 Flash está melhor no momento. Então, é isso que essas empresas, né, fazem. Eles modelam, né, os grandes, né, eles criam de fato as LLMs. E aí, nós temos os aplicadores. O que são os aplicadores? Somos nós. É aí que a gente entra no jogo, no game da IA. Então a gente vai aplicar, a gente vai pegar toda essa infraestrutura. Eu gosto de comparar isso com uma linha de produção do café. Então o café, existe a parte ali do campo em que eu vou fazer ali a produção dele mesmo, a empresa vai ter um terreno, vai plantar o café, depois ela vai colher, depois ela vai tratar o café e por aí vai. Então tem essa parte primeiro aí da produção, depois ele vai ser moído, vai passar, vai ser transportado, né? Essa parte do transporte pode ser comparado um pouco com o que os provedores fazem, né? Eles geram energia, eles vão transportar e vão colocar em nuvem, por exemplo, isso. E aí, eu costumo dizer que a máquina do café, quando a gente está com café lá na nossa casa, só para fazer, são as empresas que vão arquitetar os modelos, porque o café já vai estar lá na máquina e a gente vai optar por um expresso, por um cappuccino, por um café com leite, e é isso que a gente faz no GPT, né? Então, por exemplo, quando a gente está aqui no GPT, você vai lá e você escolhe o seu modelo, né? Então você pode usar aqui um. Isso aqui são GPTs personalizados. Então você pode usar aqui o modelo 4.0, o O3, o O4 Mini, o O4 Mini Height. Então tem outros modelos. Então isso aqui é como se fosse a máquina do café. Então aqui você tem a opção de usar a forma ou modelo que você deseja. E cada modelo desse tem a sua vantagem e a sua desvantagem, né? O 4O, depois eu faço um vídeo melhor sobre isso, mas ele é um canivete suíço. Você consegue utilizar ele para fazer várias coisas e ele vai performar bem, né? Um pouco em cada uma delas. Já o O3, se você quer uma tarefa um pouco mais complexa, que envolve cálculo, que envolve uma pesquisa mais aprofundada, que envolve uma tarefa mais complexa, o 4O Mini também, só que ele é um pouco mais rápido e por aí vai. Então, é isso que os aplicadores fazem, né? E quando a gente tem aqui, né, o grande objetivo desse vídeo é eu mostrar para vocês quem está na pontinha dessa pirâmide aqui, que somos nós, né, os aplicadores. Então, nós fazemos esse papel de aplicar a IA. E aqui é importante eu falar para vocês o seguinte, nós como aplicadores, e aí dentro de aplicadores existem as categorias. Tem as pessoas que elas são empreendedores e querem só que isso seja aplicado no seu negócio de alguma forma, né? Então, IA ela veio para tudo que a gente está vendo aí, melhorar a eficiência, a produtividade, tomar decisões baseadas em mais dados, tomar decisões baseado em mais evidências, e a IA ela ajuda muito. É um colaborador que fica ali puxando dados de uma planilha, de um sistema, fazendo uma correlação entre tudo isso e te dá, às vezes, os insights. Então, você pode ser esse empresário que só quer que isso seja aplicado, você não tem tanto interesse em aprender a fazer, e você pode ser, às vezes, a pessoa, o cara que quer aprender a fazer isso,
Pode ser para sua empresa também ou para empresas de outras pessoas. Então, foi o meu caso? Chegou tudo isso ali final de 22, né? E eu comecei a entrar de cabeça nisso. E lá para minha empresa, né? Eu tinha uma assessoria, fazia treinamento, consultoria. E aí eu comecei a fazer isso lá para a empresa, gostei. Eu acho que é o caminho natural de todo empreendedor, né? Começa a utilizar o GPT ali, e aí você vai achando legal, vai gostando. E foi aí que eu vi que, cara, o GPT ele faz algo que a minha redatora, ela demorava um tempão para fazer. E aí eu comecei a pensar, não, vou botar a galera para fazer isso. E aí algumas pessoas não foram se adaptando. O que aconteceu foi que a IA ficou cada vez mais presente no meu negócio. E aí eu comecei a estudar. Eu sempre fui muito faminto e comecei a estudar sobre isso, né? Comecei a estudar sobre como eu poderia aplicar isso em outros negócios, né? Então, até um dado interessante aqui para a gente ver. Então, olha só que interessante esse dado aqui: 74% das empresas já usam inteligência artificial, né? Então, a IA, ela veio, não foi para passar, não é uma onda, né? Dizem aí, né? A gente já escutou, na verdade, estou até cansado já de ouvir que a IA é um tsunami. De fato é, mas o interessante aqui é o seguinte, que o que eles levam em consideração aqui, esses 74%, não é um nível mais profundo da IA, que é de colocar a IA dentro da operação mesmo. 74% quer dizer o quê? Quer dizer que elas utilizam a IA dessa forma aqui, de utilizar o GPT para fazer perguntas, né? Então, para tirar alguma dúvida no processo de objeção, no processo ali de venda, fazer um cálculo de alguma planilha, enfim. Hoje, 74% das empresas já estão utilizando a IA para esse tipo de solução. Mas o que você precisa, você que é empreendedor, precisa se ater, precisa se preocupar. Primeiro em começar a utilizar para ontem isso, começar a colocar aqui no GPT, tirar dúvida, fazer com que o GPT ele entenda mais de você, do seu negócio. Isso aí é fundamental, cara. Você tem que fazer o GPT aí, ele entender do seu contexto. Ou o GPT ou qualquer uma. Mostrei para você aí, tem centenas, milhares de modelos de linguagem. Por quê? Quanto mais ele entende, mais ele vai te dar respostas personalizadas de acordo com a tua demanda. E segundo, se você não pretende aprender a fazer tudo isso, aprender a colocar IA integrada nos seus sistemas, você precisa achar quem faça isso. Porque quando você faz isso, o teu nível vai para outro game, né? Por exemplo, o que as minhas empresas fazem? Elas implantam. Então a gente pega o modelo de linguagem, treina ele, armazena dados em um banco de dados e aí coloca ali, por exemplo, no WhatsApp do cliente, coloca no CRM do cliente para analisar, tirar insights, ajudar principalmente o time comercial hoje que a gente faz, mas também dá para fazer para o time financeiro, para os gestores, insights gerais, assim, um agente consultor 24 horas. Então, você precisa ou achar quem faça, ou aprender a fazer o mínimo. E para você e isso aí eu posso falar com mais propriedade, que quer implementar esse tipo de solução em outras empresas, que quer seguir uma carreira como essa, como, sei lá, como se chama no mercado de gestor de IA, né? Você precisa começar a colocar em prática. Para de ficar só nessa masturbação intelectual de ficar estudando, 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 não coloca em prática. Cara, você tem que ir para o campo de batalha e fazer acontecer. Monta a tua solução, monta o teu produto aí, o teu serviço, né? E aí vai para cima, vende o teu primeiro, às vezes gratuitamente, para alguém, um empresário que você já conhece, vende um agente que você sabe que resolve um problema lá do cara, pode ser um agente de vendas, pode ser um agente, um consultor pessoal do cara. Então, enfim, vai para o campo de batalha e para de ficar só na teoria, beleza? Espero que esteja tudo muito mais claro, né, para vocês, onde que a gente está nesse ecossistema. E para mais vídeos como esse, agora sim eu posso falar, né? Compartilha esse vídeo com os amigos se ele te ajudou e se inscreve no canal também. E se segue no Instagram, as redes sociais estão aqui abaixo. E até o próximo vídeo. Valeu!